O que nós fizemos em maio do ano passado um congresso regional do Banco do Brasil e Caixa, da FETEC Centro-Norte, e nós vimos numa palestra que, do ponto de vista da política econômica, os 3 candidatos que estavam pleiteando a presidência da República não tinha diferença nas suas equipes econômicas. Então, a diferença entre a escolha da Dilma e do Aécio, tinha uma que você pode lutar e outra que você não podia, era mais nada, né? Só ia resistir. Então, assim, ninguém deve achar que fez uma escolha pela Dilma e isso ela ia fazer a mesma coisa que se esperava de Lula em 2013. E com o perfil da Dilma, então, a gente já sabe que tem que partir para a luta, como a doutora falou, o governo está em disputa, né, e nós precisamos atuar. O Pedro falou sobre a Caixa Econômica e nós já, na reunião da semana passada, da terça-feira, nós encaminhamos que no dia 28 nós vamos fazer um ato na Matriz 2 da Caixa, no contexto das mobilizações da CUT, né? Haverá, além dos outras movimentações, nós vamos fazer mais uma atividade na porta da Caixa Econômica sobre o que foi ventilado pela Dilma. E a gente sempre tem, especialmente no Banco do Brasil e na Caixa também, sofrido com essa questão de superávit primário. Então, é uma escolha de política econômica, que a gente não vê um outro caminho dentro das escolhas que foram feitas para o Ministério da Fazenda, Banco Central. Então, nós vamos ter que lutar bastante para que não se implante medidas mais neoliberais do que as que já estão colocadas. Sobre a rotatividade, a gente participou no ano passado no Ministério do Trabalho, e o Diese fez parte da organização disso, né, com o antigo ministro do Trabalho. E a gente via claramente, o Pastore foi um dos palestrantes, o Magnus Apostólico, que é negociador da FENABAN, também foi palestrante, e a gente via que a postura deles era de criminalizar os trabalhadores como os maiores fraudadores do seguro-desemprego. E da rotatividade era culpa dos trabalhadores, e não das empresas que fazem jogo com isso. Ninguém pode falar assim, isso não existe. É fato que existe. As empresas criam 4 CNPJs, ficam migrando entre uma e outra, e fazem com que os próprios trabalhadores, para manter o seu emprego, se submetam àquele tipo de condição, porque aí você diminui o custo da empresa e joga para o Estado. Mas aí falar que são os trabalhadores os culpados desse tipo de situação, realmente é complicado. E hoje eu estive atendendo uma pessoa aqui que ainda vai, só para demonstrar como o trabalhador né? Ele vai ser demitido ainda no dia 30, vai fazer a rescisão, e ele já está procurando emprego. Então, a maioria das pessoas que perdem emprego, elas não estão esperando o seguro-desemprego. Elas querem o emprego, de fato. Isso é mais digno para elas. Então, nós podemos entrar num debate filosófico e dizer, onde é que está a fraude no Brasil? Qual é a ética do nosso povo, então? Porque se partir desse ponto de vista, sei lá, todo mundo é antiético, é bandido, e os trabalhadores são os mais bandidos de todos, como é que nós vamos agir, né? Então, como é que nós vamos mudar essa postura de achar que todo mundo está fazendo alguma coisa de errado? E quanto que isso, de fato, custa, é o que a gente deve demonstrar aí nas nossas ações. Então, é importante que a gente reflita bastante. Eu já vi poucas fraudes do seguro-desemprego, já vi fraude no seguro-defeso, mas isso não é grande coisa. E por que a fiscalização, ou se transfere a possibilidade de fazer aquele cadastramento, seja do Bolsa Família, para umas pessoas que usam politicamente isso aí para poder... Então, acho que a política, a gente tem que enfrentar a reforma política como uma coisa muito grande, e a gente está ficando parado nesse sentido. O Chicão da Paraíba me passou um e-mail, me cobrou, falou, a gente não vai fazer nada sobre a reforma política, vamos continuar vendo aí as coisas acontecerem, e não atacar, de fato, uma coisa que é estrutural.
Então a gente precisa retomar essa pauta aí como uma das prioridades. A gente lutou aqui em 2005 contra a terceirização do SESMIT do Banco do Brasil, porque quando se fala em independência, eles falam, não, se é independente não pode ser um cara concursado, né? Tem que ser alguém de uma terceira que vai fazer muito pior do que até um concursado. Mas aí eu fico pensando, quem foi que produziu um monte de números para o governo se defender, o que criou essa tese? Foram os trabalhadores do Ministério da Previdência. Agora, vocês têm que achar alguma coisa aí, né? Lembram do caso dos peritos que falaram, não, nós vamos dar tantas altas porque nós vamos precisar de ter o nosso salário. Então, vira uma série de situações. Então, gente do próprio governo, trabalhadores, é que produziram esse tipo de situação. E cabe a gente ir para cima do governo, demonstrar o outro lado da moeda. Difícil é ser ouvido, né? Mas a gente tem que insistir. O Gilberto falou aqui das questões dos lucros, né? A sanha dos empresários brasileiros é de lucrar o mais curto prazo de tempo e tirar de todos, assim como os bancos fazem. Então, acho que se realmente a gente precisar discutir alguma coisa, por que precisa ser lucro de 30% numa economia como a nossa, né? Então, eles não fazem nada, e aí o governo vem dar subsídio para essas empresas. Então, acho que a gente precisa atacar em várias frentes, e como o governo está em disputa, e nosso papel aqui é fazer movimento, né? Acho que um dos encaminhamentos que a gente já pode tirar aqui é de produzir um material mesmo, um jornal, não um documento, porque a gente não tem toda essa pressa para não agir errado. Mas tirar um jornal de forma transversal, discutindo esse assunto de forma transversal, da política, da economia e da própria ataque aos direitos dos trabalhadores. Porque fazem isso com alguns, poucos, e depois vem para cima de outros. Então, a gente precisa agir. Fazer as atividades, né? Eu estava comentando com o doutor no início ali, falando, olha, a gente vai produzir esse vídeo e vai divulgar depois para outras entidades, parceiras nossas, para que a gente possa ter mais consciência, né? Porque uma coisa é a gente ouvir falar e outra coisa é a gente compreender de fato o que está... Qual é o flanco que nós podemos abrir se a gente deixar isso passar. E uma das questões que a gente estava vendo bastante, para encerrar, era que o Congresso vai tomar posse só em fevereiro, né? E o governo ainda vai ter que fazer muita negociação. E aí, até lá, até ter o presidente da Câmara, o presidente do Senado, a gente ainda vai ver algumas empresas sendo distribuídas para parceiros políticos, né? Porque a gente fala assim, olha, se não fosse o movimento para disputar a eleição, provavelmente não era esse governo que estaria aí. Mas como é que tem que como se mantém a governabilidade depois, né? Então ele faz concessões, Cátia Abreu, Levi e outros aí para poder governar. Então acho que a gente tem que saber que nosso papel era fazer uma escolha. E feita essa escolha, nós temos que movimentar para que ele permaneça ao lado dos trabalhadores.